Senhor Jesus? Glória a Deus. Quem já deu glória a Deus? Quem está recebendo das mãos do Senhor esse diploma? Levanta a mão assim, quem está recebendo das mãos do Senhor? Do Senhor. Então, segura a mão levantada. Graças te damos, Senhor, por mais essa vitória, por mais essa bênção, por essa graça, Senhor. Graças te damos por todas as coisas, Senhor Jesus. Aleluia. Pode sentar. Daqui a pouco a gente já vai ler a palavra do Senhor. Eu queria, antes de começar a falar alguma coisa sobre a palavra do Senhor, eu queria dizer que tudo que a gente recebe é de Deus, e tudo que a gente recebe de Deus, a gente recebe não é com alegria, é com humildade. Tudo que a gente recebe de Deus é com humildade. Aleluia. Tudo. Sem mim nada podeis fazer. E se a gente recebe alguma coisa de Deus, é para ser usado por Deus, certo? Quem quer ser usado por Deus? Aleluia. Então agora sim, fica de pé. Fica de pé. Vamos ler em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3 até o 12. Glória a Deus. 1 Timóteo 6, versículo 3 até o 12. Aleluia. Quantos dos irmãos aí me conhecem? Então, se são esses que me conhecem, eu presumo que a maioria esmagadora não me conhece, certo? Vou perguntar de novo, quem me conhece? Então, a grande maioria não me conhece, certo? Com certeza, ótimo. Ótimo, exatamente isso. Eu queria chamar o pastor Nilson, nosso missionário nos Estados Unidos, para ler para mim, porque para quem me conhece sabe que eu sou quase cego, eu enxergo muito pouco, mas pela graça de Deus eu consigo fazer algumas coisinhas ainda. Se lê para mim, pastor Nilson, pode chegar aqui mais perto, pode chegar mais perto aqui. Então vamos ler, lê para mim por gentileza. Se alguém ensina alguma outra doutrina e não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca das questões e contendas de palavra, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimentos e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho, apartando-se dos tais. Mas é grande ganho e piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo porém sustento, e com os que cobrimos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e com muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência e a mansidão. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual fostes chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Graças a Deus. Levanta o poder de Deus. Senhor Jesus, fala conosco pelo poder da tua palavra, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor Jesus, e a tua palavra, meu Deus, fala conosco, Senhor Jesus, pela tua misericórdia, pela tua graça, pelo teu poder, Senhor Jesus. Senhor, santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade, Senhor Jesus. Santifica-nos, ó Deus, nos seus caminhos, ó Pai. Glória a Deus, graças a Deus. Pode sentar e bater bem forte as palmas para Jesus, bem alegre, bem alegre.
Crescer na graça e no conhecimento, como falou o professor de vocês. Graças a Deus, aleluia, Jesus. Bom, por que eu estou aqui? Provavelmente porque é a vontade de Deus. Mas tem alguns outros motivos. Eu fui chamado pelo pastor Lorival há algumas semanas atrás para estar aqui. O pastor Lorival sempre costuma me chamar para formaturas. E eu acho que um dos motivos que ele me chama para formaturas é porque eu tenho alguns diplomas, mas isso não interessa muito. Secularmente eu sou engenheiro, formado pela USP, pela Escola Politécnica, sou mestre em engenharia, doutor em engenharia, professor livre-docente, professor titular. Eu tenho alguns diplomas acadêmicos e sou irmão de vocês, certo? Então eu estou acostumado com formaturas, estou acostumado a dar aula, dou aula há mais de 30 anos. Eu dava palestras quando foi feito o CPO, que depois virou CBDA. Eu dava aulas lá antigamente, bem antigamente. A minha esposa era professora, mas todos os professores me chamavam para dar aulas. E eu não era oficialmente professor, mas eu dava aulas. Quando teve o discipulado pastoral, em 2005, eu dividi as aulas do discipulado pastoral com o missionário. Com o missionário não, com o pastor Lorival. E então por isso que me chamam para falar para vocês sobre isso, sobre o que é, o valor que é se alcançar um diploma. Essas coisas têm valor e elas custam. E o diploma é simplesmente um símbolo. É um símbolo de um processo que já começou quando vocês entraram. Quando você tem o diploma, você não está pronto. E muitas vezes, antes de ter o diploma, você já está pronto. Você vai se preparar. Assim, eu recebi um diploma de engenheiro, mas eu não era um engenheiro. Mas eu já estava pronto para trabalhar como engenheiro. Mas eu fui aprendendo a ser engenheiro na medida que eu fui trabalhando como engenheiro. E hoje, como eu tenho mais de 30 anos de engenheiro, 35, 36, eu já sei mais ou menos o que faz um engenheiro. Glória a Deus. E é assim que a gente vai aprendendo. O diploma marca uma habilitação. Hoje vocês estão habilitados por quem? Pela igreja, pelos seus professores e por Deus. E tudo que a gente recebe, vou repetir, tudo que a gente recebe de Deus, a gente recebe com humildade. Não esqueçam disso. Não esqueçam disso. Tudo que a gente recebe de Deus, a gente recebe com humildade. Então eu já falei por que eu acho que eu estou aqui, porque foi Deus que quis. E eu não pretendo ministrar uma palavra, não pretendo fazer uma pregação clássica, tradicional, mas sim dar uma palavra para vocês à luz das coisas de Deus. É isso que eu pretendo fazer, isso, se Deus me permitir e se Deus me iluminar, e se o Espírito Santo falar bastante. Então, todas as coisas que nós temos são graças a Deus, e a gente tem que honrar o nosso ministério. E hoje, assim, crescer na graça e no conhecimento, porque os tempos são maus, e nós vivemos numa época que se combate muito a doutrina, se combate, e a gente tem que conhecer, porque senão a gente é enganado. Eu sou conhecido na universidade. A Universidade de São Paulo é muito grande, mas eu sou conhecido justamente pela minha carreira e por ser crente e não negar a Jesus e estar sempre com a Bíblia na mão. E uma vez um senhor que é ateu, ele me procurou, e que é muito inteligente, que não é besta. Ele falou: o que significa Deus é fiel? Porque ele viu escrito aí em algum lugar, tem alguns lugares aí que escreve assim: Deus é fiel. E como ele entende português, ele entende bem, ele entendeu o que significa Deus é fiel. Esse slogan é perverso, porque ele coloca Deus como sendo fiel ao homem. É perverso. Quem é fiel?
somos nós que somos fiéis. Deus é fiel à palavra dele, ele não pode negar-se a si mesmo. É isso. O que Deus falou, ele falou. Agora, nós aqui temos que ser fiéis a Deus. Então aquele homem que era ateu, ele percebeu que aquilo era uma perversão do Evangelho. E nós temos que perceber que existem perversões do Evangelho hoje em dia. Por exemplo, tem uma igreja que o símbolo delas é o Espírito Santo, é uma pomba. E eu não estou aqui para combater ministério, não é isso. Eu estou aqui para defender o nosso ministério. Quando a gente coloca a pomba como símbolo da igreja, nós estamos colocando o Espírito Santo na frente de tudo. O Espírito Santo é importante, o Espírito Santo é Deus. Mas na frente de tudo tem que estar Jesus, na igreja. Glória a Deus. Na igreja. Quando a gente tira Jesus do centro da igreja, porque essa é a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e sobre esta pedra. Não é isso que vocês aprenderam? Sobre esta pedra, a igreja tem que estar edificada em Jesus. Aí, quando edifica a igreja em cima do Espírito Santo, começam a aparecer coisas loucas, como teologia de prosperidade. Aparecem doutrinas de demônios, doutrinas de homens, que não entendem que o Evangelho não é causa de ganho. O Evangelho não é causa de ganho, a piedade não é causa de ganho. Nós estamos aqui para servir, porque o que a gente recebe com humildade. O Senhor falou para os discípulos dele: aquele que quer ser o maior, que seja o menor. Por isso vocês não sabem o meu nome, porque o meu nome não é falado em púlpito. Quem conhece o site da igreja? Quem conhece? A igreja não tinha site há uns 12 anos atrás. Aí teve um irmão que fez o site, que tinha uma página estática, ficava estática praticamente o ano inteiro. Teve um irmão que fez esse site, que fez tudo isso, colocou CBDA, colocou CFO, colocou Reviver, colocou tudo lá. Mensagens do missionário, transmissão do missionário em 40 países, transmissão da igreja do Peru, transmissão da igreja de tudo quanto é lugar. Enquanto esse irmão estava na frente, era proibido colocar o nome dele no site. Não tem o nome desse irmão no site em lugar nenhum. Lugar nenhum. O único lugar que aparece o nome desse irmão no site foi depois que ele saiu da frente do site. Porque não interessa o nosso nome, quem interessa é nós somos os jumentinhos. Um dia desse o pastor Luiz Rubio falou essa mensagem: nós somos o jumento que carrega Jesus para dentro da vida das pessoas, para dentro do templo. É para isso que nós somos. Aleluia. E o Senhor hoje, Ele me fez encontrar algumas pessoas que eu conheci fora de ser diretor. Ah, você foi diretor? Eu fui. Fora de ser diretor. Estava aqui a Nídia, nosso irmão pastor Lucas, pastor Antônio Osmar, pastor Mareno, está aí. Como é que você sabe? Eu não enxergo, mas me falaram. Pastor Nilson. Algumas pessoas que eu conheci fora disso aqui. Fora. E com cada um desses eu tenho uma história. E nós temos uma história que tem uma pessoa no meio. E essa pessoa que está no meio é Jesus. Não interessa a minha história com a Nídia, minha história. Não interessa a minha história com o pastor Lucas. Não interessa. O que interessa é que a gente está servindo a Jesus. É isso que interessa. E é para isso que vocês foram treinados.
Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu vou explicar para os irmãos que eu olho para o celular, não é porque eu gosto de ficar olhando o celular, não é porque tem mensagem para mim, não. É porque aqui eu coloco bem grande o horário. E como eu sou engenheiro, eu gosto muito de horário. Então, eu não gosto de atrasar. Eu peguei num determinado horário e vou entregar no horário que foi estipulado. Glória a Deus. Então eu fico olhando aqui no celular para ver o horário. Vocês estão? Não, porque é mais fácil para mim ver no celular do que ver no relógio. Mesmo eu tenho o relógio, mas eu não enxergo direito. Aleluia. Então, meus irmãos, é isso. É isso. Quem não se contenta com a doutrina e quer fazer outra doutrina, ele é soberbo, orgulhoso e nada sabe. Nada sabe. Quem quiser ensinar outra doutrina não sabe nada. É soberbo. É soberbo. E nada sabe. Então, meus irmãos, a palavra do Senhor diz que se alguém quiser ensinar outra doutrina, que seja anátema. E aqui Paulo fala, que falou que tudo que ele aprendeu de Deus. Ele escreve, Paulo, eu não aprendi de homem nenhum, aprendi de Deus. Aleluia. Então, meus irmãos, pode bater as palmas para Jesus. Eu não estou querendo dizer, alguma pessoa pode falar, não, o irmão está combatendo a escola. Não estou combatendo a escola, eu sou professor, eu sou engenheiro, professor, sou pastor. E quer dizer, isso eu espero ser um salvo, que é o mais importante. Aleluia, o resto tudo eu estou. E então não é isso. Mas Paulo aprendeu de Deus e nós temos que aprender de Deus. E se tem um professor para ensinar de Deus para a gente, ótimo. Mas como falou o professor, vocês têm que continuar estudando. Tem que continuar lendo a Bíblia todo dia, como foi assim o juramento de vocês. Lê a Bíblia. Aleluia. É Deus que fala, o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia. Quem não se conforma com a doutrina, meus irmãos, é soberbo e nada sabe. E eu dei 2 exemplos apenas de coisas que atacam a doutrina de Deus, que querem mudar a doutrina de Deus. Então nós temos que estar preparados, vamos falar em português, claro, preparados. Estar preparados é ler a Bíblia, é estar na Bíblia. Glória a Deus. E eu recomendo Almeida Revista e Corrigida, que é a melhor Bíblia que tem. As outras não são melhores. E eu recomendo que vocês saibam português, não precisa saber grego, porque João Ferreira de Almeida era um erudito em grego. E ele usou a Septuaginta, não usou nada de hebraico aramaico, isso foi descoberto depois, que era em grego. Então hoje em dia, não, porque a versão essa palavra no grego, o cara não sabe nem português, quer falar grego. No grego significa isso. Não, aqui está aqui, essa versão nossa, Revista e Corrigida, é muito boa. Deus fala com você. Não precisa saber grego. Aleluia. Entendeu? Não precisa. Deus fala conosco. Deus fala com um coração sincero, meus irmãos. Aleluia. Deus usa um professor que tiver um coração sincero potentemente. Aleluia. Mas se o coração não for sincero, por mais que o professor fale, o aluno não aprende. Entendeu? Eu dou aula de engenharia. Se eu ensinar errado uma coisa, aquela coisa explode. Eu não sou engenheiro civil, então não vai cair a casa, não vai cair a ponte. Mas aquele reator que eu ensinei, se eu ensinar errado, ele explode e as pessoas morrem. Aleluia. O professor, vocês que serão pastores, que serão ministros, que serão professores de alunos, de crianças, se você ensinar errado a pessoa, o que acontece? Ela morre. Morre. Nós somos responsáveis pelos destinos das pessoas. Por isso que a palavra do Senhor diz: não desejais ser mestres para não. Pode falar alto aí.
Isso. As vidas estão nas suas mãos. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que você desligar na terra será desligado no céu. Se você ensina errado, se você mostra para o caminho errado, você vai ser um cego conduzindo cego. Quem não se conforma com a sã doutrina, ele é soberbo e nada sabe. Mas é grande a bênção de quem faz a obra de Deus com contentamento de saber que está fazendo para Deus. Eu conheci um homem, chamavam ele de missionário. Esse homem, ele saía de um bairro para o outro carregando o púlpito nas costas. Aqui eu acho que ninguém chegou a fazer isso ainda. Esse homem, ele cortava a madeira, pegava o prego e fazia os bancos da igreja. Aleluia. Como eu falei, eu conheci muita gente, fui conhecendo, esbarrei por muitas pessoas na vida. Deus me deu essa graça de conhecer o missionário em pessoa e de conviver com ele algum tempo. Mas eu também conheci um outro homem que ele conheceu o evangelho da verdade, e daí pregaram para ele na igreja Deus e Amor que um homem que é casado não pode estar casado de novo. Esse homem, ele era casado de novo. Pastor Antônio Carvalho, de um tal, como diz o apóstolo Paulo, como esse, eu vou me gloriar e vou falar o nome. O meu nome não precisa falar. Pastor Antônio Carvalho, ele era casado pela segunda vez, veio na igreja Deus e Amor, pregaram para ele a verdade. Ele largou da segunda mulher e voltou para a primeira. Aleluia. Quantos têm essa fé? Quem que é esse pastor Antônio Carvalho? É um pastor que aí Jesus sabe quem é, e eu também. Homem de fé, esperou 20 anos para a mulher dele passar para o Senhor, não porque a mulher dele nunca passou para o Senhor, para Deus levar a mulher dele para ele voltar para outra. De um tal, eu me gloriarei. Eu conheci um senhor, uma vez me mandaram em 2005, você vai lá para a Espanha, porque tem uma igreja em Barcelona, e essa igreja em Barcelona não dá nada, tem alguma coisa errada. Você vai lá e suspende esse homem. Eu fui lá, cheguei, verifiquei, não tinha nada de errado, nada. Aí eu perguntei, mas pastor Antônio Osmar, por que não tem nada? Aí o pastor falou, porque lá não tem nada, a gente vai lá e prega, não tem salão, não tem nada, a gente pega o trem, chega lá e prega, quem quiser ouvir, ouve. A gente prega na casa de alguém que convida, a gente prega assim. Se não foi exatamente assim, foi parecido. Isso foi 2005, já tem bastante tempo, 15 anos. E de noite, a gente dorme na praça e come o que derem para a gente. Quem está me entendendo? A gente entra na fila, que eles distribuem comida para os mendigos, tal. A gente entra lá e come o que derem. Hoje nós temos uma igreja em Barcelona. Aleluia. Os irmãos de Barcelona provavelmente não sabem como que essa igreja foi levantada. Não sabem. Aleluia. Alguém aqui está disposto a dormir na praça e comer a comida dos mendigos? Levanta a mão e fala que eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim.
São homens que poucas pessoas conhecem, meus irmãos. Eu me lembro uma vez que tinha uma época que eu fazia a primeira parte do culto do missionário. E eu ficava orando, que os irmãos sabem que eu oro. E depois, uma vez eu estava ali no púlpito ali, já era nesse púlpito de mármore. Já era nessa igreja, não era na igreja antiga. E aí veio um obreiro e falou para mim: irmão, tira esse cara daí. Aí eu: que cara? Esse cara que fica aí orando no púlpito, do lado, encostado embaixo de você, ele está atrapalhando. Aí Deus, eu não sei como, mas Deus permitiu que eu reconhecesse que era o irmão Armindo. Quem é o irmão Armindo? Nunca ouvi falar dele. Alguém já ouviu falar do irmão Armindo? Ninguém. O irmão Armindo, na década de 90, eu estava na comissão de visitas da sede. O irmão Armindo fazia 20 visitas, de 20 a 50 visitas por semana. Por semana. O que eu fazia num mês, ele fazia numa semana. Não tinha lugar ruim para o irmão Armindo ir visitar. Era um velhinho, tinha mais de 70 anos. Quem tem mais de 70 anos aí? Levanta a mão assim. Deus te usa. Deus te usa, não interessa a idade. Fazia mais. Aí eu olhei assim e falei: esse irmão faz o barulho que ele quiser. Você entendeu? Porque ele fez mais do que todos nós que estamos aqui nesse altar juntos. É assim, meus irmãos. Ninguém me quiete, porque traga no meu corpo as marcas de Cristo. Precisa trazer as marcas de Cristo. Nós temos que ter no nosso corpo as marcas de Cristo. Sofre comigo como um bom soldado. Eu conheci também um varão que para ele não tinha dificuldade. Eu nunca vi um dom para abrir igreja como tinha o pastor Marena. A gente mandava obreiro, ninguém abria. Ninguém abria. Ninguém. Ele ia lá e resolvia. Porque Deus usa cada um de nós do jeito que Ele quer. Quem está me entendendo? Eu estou aqui exaltando homens? Não. Eu não sou bajulador. Os irmãos que me conhecem há mais tempo sabem que eu não sou bajulador. Eu só estou dando exemplo de pessoas que fizeram esse ministério junto com o missionário, junto com Jesus. Que pessoas que se dispuseram a fazer a obra de Deus. E nunca ninguém soube. Ninguém soube. Ninguém não. Ninguém, vírgula. Ninguém, vírgula. Tem um que sabe. Tem um que sabe. Tem um que sabe. Irmãos, usem o seu ministério para ganhar almas, para fazer a obra. Combatam o bom combate. Tragam no seu corpo as marcas de Cristo. Esqueçam o seu nome. Deixe o seu nome lá no ponto de ônibus. Deixa Jesus ser o principal. Aleluia. Eu quero falar também da minha esposa, irmã Rosa. Quase morreu. E depois ela gravou o testemunho e eu estava trabalhando. Não dava para ficar ouvindo rádio no trabalho. Aí eu sabia que estava na internet, né? Aí entrei para ver. Coloquei Rosa Tenório testemunho. E eu descobri que, além de estar o testemunho dela lá, tinha muitas pessoas de outros ministérios que pediam oração a favor da irmã Rosa.
Porque era uma pessoa que guardava a doutrina da igreja. Entendeu? Quem está me entendendo? Porque simplesmente ela só fazia o quê? Guardava a doutrina da igreja. Era uma das irmãs fiéis da igreja Deus e Amor, que guarda a doutrina. Eu vi oração de muito obreiro no ar, que eu nunca ouvi falar, de gente de outro ministério, de gente que combate a igreja Deus e Amor, mas que falava: vamos orar pela serva do Senhor, porque ela é uma pessoa que guarda a doutrina da igreja. É só escrever na internet e procurar, vocês vão achar. Deus honra quem é vaso de Deus. Quem está me entendendo? Numa casa, como é que é? Tem todo quanto é tipo de vaso. Vaso de honra e vaso de desonra. Use o que Deus te deu para ser um vaso de honra. Use o que Deus te deu para você multiplicar. Aleluia. Como eu falei aqui, tem muita gente que entrou na minha vida aqui, que eu falei, que eu conheci, que eu dei o nome aqui, e que nós temos uma história nossa, com Jesus no meio. Deixa Deus te usar para levantar as pessoas. Deixa Deus te usar, porque aquele que você levanta hoje vai ser o professor de amanhã. Aleluia. Glória a Deus. Se Deus te dá o dom, use o dom. O pastor Lorival me pediu há uns 6 meses atrás: o irmão escreve uma apostila. Eu falei: tá bom, pode deixar que eu escreva a apostila. Na verdade eu não escrevi, quem escreveu foi minha filha. Porque Deus me falou que ela vai ter esse ministério. Deixa Deus te usar, meus irmãos. Não interessa o seu nome, não interessa o nome de Jesus. Interessa o nome de Jesus.